Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, vamos começar a falar sobre a relação entre tensão e deformação e vamos dar uma atenção especial a carregamentos axiais que causam, então, deformações e tensões ao longo do eixo da estrutura, tá? Então, vamos lá. Vamos considerar aqui uma barra, né, uma barra com seção uniforme de área A, tem comprimento L, e nós vamos aplicar uma força, né, uma carga que a gente está chamando de P. Então, se eu aplico uma carga P no final dessa barra, ela vai sofrer uma deformação, ela vai aumentar de tamanho, né? O comprimento dela aumenta porque essa força ela é tal que ela está tensionando a nossa barra. Então, à medida que eu aumento a intensidade dessa força, eu estou aumentando a deformação delta nessa barra. E eu consigo fazer, então, um diagrama de força versus deformação, que é esse gráfico à direita, né? Então, a gente percebe aqui que tem uma região linear nesse diagrama de força e deformação, e depois temos um comportamento não linear. Essa parte inicial, a gente diz que a força é proporcional à deformação, né? Então, a força é diretamente proporcional à deformação. E aí, a inclinação dessa reta vai nos dar a constante de proporcionalidade. Bom, o que se observa? Se nós mudarmos, por exemplo, a área da seção transversal da nossa barra, se eu quero obter a mesma deformação delta, eu agora preciso aplicar uma força 2 vezes maior na mesma direção e sentido. Então, a força de tensão, a carga que tensiona essa barra, ela precisa ser 2 vezes maior para causar a mesma deformação, porque eu, né, saí de uma área A e fui para uma área 2A. De maneira similar, se nós dobramos o comprimento da barra, que é esse caso aqui da direita, né? Se eu saio de L para 2L e aplico a mesma força P, então P1 igual a P2, eu observo que para uma mesma tensão, para uma mesma força aplicada, eu tenho uma deformação 2 vezes maior. Bom, o que eu quero mostrar com isso? Que se nós fizermos, né, para esses dois casos agora, um diagrama de força P versus deformação delta, eu vou ter um comportamento diferente do que eu tive aqui. Porque esse diagrama de força-deformação, ele depende das dimensões do nosso corpo. Então, aqui, ó, se eu duplico a área da seção transversal, para uma mesma força aplicada, eu vou ter uma deformação menor. Enquanto que se nós duplicamos o comprimento da barra, para uma mesma carga aplicada tensionando a barra, eu vou ter uma deformação que é 2 vezes maior. Então, esse gráfico, né, de força versus deformação, ele não é um gráfico útil no sentido de que a gente não consegue tirar um comportamento geral do material ao qual é feito essa minha barra. Então, eu tenho que pensar num outro tipo de gráfico que me permita ter um comportamento geral independente da dimensão, né, da barra que eu estou analisando. E
esse gráfico a gente obtém quando a gente define, então, o que a gente chama de deformação específica normal. A deformação específica normal, ela é dada pela deformação, delta, divididos pelo comprimento da barra. Como a deformação ela pode ser medida em metros e o comprimento da barra também é medido em metros, essa deformação específica normal, ela é uma grandeza adimensional. Por que a gente chama ela de normal? Porque essa deformação é aquela medida ao longo do eixo normal da nossa barra, tá? E aí, olha só, se a gente lembrar o conceito de tensão, né? O que é o conceito de tensão? É força aplicada divididos pela área a qual eu estou aplicando essa força. Então, se eu agora faço um diagrama de tensão versus deformação específica, aqui faltou o específica, né? Eu tenho um gráfico que ele vai depender só do material o qual é feito a minha barra. E como é que a gente pode fazer, então, esse diagrama de tensão-deformação? Através de ensaios de tensão-deformação, né? Então, eu já mostrei nas aulas passadas, né, qual é a máquina que a gente usa. Essa máquina aqui da figura é uma máquina usada para tensionar corpos de prova, certo? E então aqui está o nosso corpo de prova. A gente faz um corpo de prova com um certo material que a gente quer analisar qual é o comportamento dele frente a uma tensão. E a gente faz duas marcas nesse corpo de prova para marcar o comprimento inicial. E a gente quer saber o quanto esse comprimento inicial vai mudar quando eu aplico, então, essas forças de tensão P e P' ao longo do eixo desse corpo de prova. Então, o diagrama que vai sair desse ensaio, ele vai ser um diagrama característico do material o qual o corpo de prova é feito. E aí eu consigo ter uma ideia geral do comportamento do material e não do corpo de prova em si, porque senão eu teria que fazer um corpo de prova para cada estrutura que eu fosse montar. E isso não é algo muito inteligente, tá? Bom, analisando então esses diagramas de tensão-deformação, a gente percebe que ele varia muito de material para material. Mas mesmo assim, analisando o comportamento geral, a gente pode classificar os materiais em dois grandes grupos, tá? Que são os materiais dúcteis e os materiais frágeis. Então, o comportamento de materiais dúcteis frente a uma tensão é de um tipo, e o comportamento de materiais frágeis frente à mesma tensão é outro tipo, que é o que a gente vai analisar agora. Qual é a cara dos diagramas de tensão-deformação desses materiais. Bom, vamos começar analisando aqui os materiais dúcteis. Então, percebam aqui à direita, o que nós temos é o nosso corpo de prova, né? Esse corpo de prova, vou ampliar aqui, ó. Vocês percebem que ele já passou pelo ensaio, né? E a gente tem dois momentos aqui que a gente vai discutir ao longo do gráfico ali, né? À medida que eu for conversando o gráfico com vocês, vocês percebam que ele tem aqui, ó, uma deformação já em andamento, né? O nosso corpo de prova. Deixa eu voltar aqui umas páginas. O nosso corpo de prova originalmente é esse aqui, ó, que tem área da seção transversal uniforme, certo?
À medida que a gente aplica tensão, então a gente percebe que tem esse comportamento aqui, que começa a ter uma deformação. E aqui a gente tem já o caso final, onde esse corpo de prova se rompe, tá? Vamos analisar isso agora com base no nosso gráfico aqui à esquerda. Então, o que a gente vai ter? Bom, aqui, então, olha só, temos um gráfico de tensão, que está medido em megapascal, versus a deformação específica, né? Lembrando que a deformação específica, ela é adimensional. Então, aqui, esse diagrama de tensão-deformação, ele é de um corpo de prova feito de aço com baixo teor de carbono. Então, aqui, ó, a gente tem esse primeiro comportamento inicial, que é aquele comportamento linear, aonde a tensão é linear com a deformação, tá? Então, nesse primeiro regime aqui, a gente tem que a tensão é proporcional à deformação específica. Só que percebam uma coisa, como a inclinação dessa reta é muito alta, significa que a taxa de deformação frente a uma grande tensão, porque aqui a gente está com uma tensão de quase 280 megapascal, ela é muito baixa. Então, eu aplico uma tensão muito grande. Não sei se vocês estão ouvindo meu vizinho rir. Mas vamos lá, continuando. A gente aplica uma tensão muito grande e a deformação específica é pequena. Ó, a gente percebe que depois desse valor aqui eu tenho uma mudança de comportamento, ó, que eu estou destacando em verde. Essa mudança de comportamento é quando eu preciso aplicar uma tensão menor, né? Então percebam que o valor da tensão baixou e a deformação aumentou, né? Então aqui a gente tinha uma deformação de 1,2 vezes 10 na menos 3 para uma variação de tensão de quase 280 megapascal. Enquanto que aqui eu tenho uma variação de tensão pequena e eu tive uma deformação específica de 2 vezes 10 na menos 2. Então, uma variação pequena na tensão me gerou uma maior deformação. Nesse intervalo, a gente diz que o corpo de prova ele está num regime de escoamento. Então, ele começa a ter uma deformação maior frente a uma pequena variação de tensão. Esse valor de tensão a qual acontece a qual acontece o início da região de escoamento, a gente chama de valor crítico de tensão, tá? Então, depois desse sigma E, então sigma, peraí, gente, que eu me confundi aqui nos lápis, porque teve uma atualização aqui no software que eu uso e no aplicativo e eu tô meio perdido. Então, esse sigma E é um valor crítico de tensão a partir do qual eu começo o regime de escoamento do meu corpo de prova, tá? Bom, depois disso, percebam que novamente eu preciso aumentar o valor da tensão para que eu consiga seguir deformando o meu corpo. Esse regime é o que a gente chama de encruamento, tá? Encruamento significa aumento da dureza do material.
Então, como aumenta a dureza do material, eu preciso aumentar muito a tensão aplicada para conseguir seguir deformando o meu corpo de prova. Esse regime de encruamento, ele modifica as propriedades mecânicas do material. Tá? Então, a tensão, ela modifica as propriedades mecânicas, fazendo com que o material apresente uma dureza maior. A partir desse valor aqui, ó, parei aqui de novo, aqui. A partir desse valor aqui, ó, de 420 megapascal, percebam que a gente de novo tem uma mudança no comportamento do nosso material. Aqui começa o fenômeno de estrição, que é esse fenômeno aqui, ó, que aparece na foto. É o fenômeno no qual o diâmetro do corpo de prova começa a diminuir. E esse fenômeno, ele se dá porque a tensão de cisalhamento, ela começa a ser significativa no nosso experimento. Então, a tensão de cisalhamento, né, lembrando que a tensão de cisalhamento é aquela perpendicular ao eixo normal do nosso corpo de prova, é que faz com que o corpo de prova comece a sofrer essa deformação, né, nessa direção perpendicular, nesse plano perpendicular aqui ao eixo normal. E aí, o que acontece no fim da estrição? A ruptura. A tensão de cisalhamento, ela é tão forte que ela é capaz de romper com o nosso corpo de prova, tá? Então, o que a gente tem como definir aqui, ó? A gente tem como definir a resistência ao escoamento, que é esse valor sigma E aqui, que é o valor crítico, onde a gente tem a primeira mudança de comportamento no nosso material, tá? Então, esse é o sigma E, é a resistência ao escoamento. Então, aqui a gente tem a primeira mudança de comportamento. Depois, nós temos aqui, ó, a tensão de cisalhamento, né? Que começa o fenômeno de estrição, que eu não coloquei aqui. Então, tal L é o valor onde começa o fenômeno de estrição. Depois, nós temos aqui, ó, imediatamente antes da ruptura, eu tenho um valor máximo de tensão que o meu corpo suporta. Ele não está ilustrado no gráfico, mas ele seria imediatamente antes da ruptura. Então, o sigma L é a carga máxima aplicada ao meu corpo de prova imediatamente antes de acontecer a ruptura. E temos aqui, então, o sigma R, que está definido no gráfico aqui como esse valor aqui, né? Que é o valor de tensão aonde efetivamente acontece a ruptura. Então, a gente tem ali a nossa resistência de ruptura do material. Bom, nem todo material dúctil tem um comportamento bem característico como esse gráfico aqui do aço com baixo teor de carbono, tá? Então, agora, se a gente analisar esse gráfico aqui, que é de um corpo de prova feito de liga de alumínio, a gente vai perceber que a gente tem aqui, ó, esse regime linear, certo?
mas que o regime linear, ele não é bem caracterizado porque a gente não tem aquele comportamento aonde a tensão diminui para depois subir. Então, uma maneira de nós definirmos essa tensão de resistência de maneira mais com menos erro, digamos assim, tá? É o método do desvio, que aparece aqui na direita. Então, esse método do desvio a gente usa para definir a resistência ao escoamento, que a gente está chamando de σE. Então, o que a gente faz? Ó? A gente define um ponto no eixo X, que é o eixo da deformação específica. Então, aqui, ó, definir esse ponto, que é o ponto epsilon igual a 0,002. E a gente chama esse desvio de 0,2%. Então, a partir desse ponto aqui que a gente marca no eixo das deformações, que é um ponto arbitrário, digamos assim, né, mas que não pode ser muito grande, nós traçamos uma linha reta paralela ao gráfico. E aí vemos aonde essa nossa linha paralela ao gráfico intercepta o diagrama tensão-deformação. E aí, então, traçamos aqui uma linha perpendicular e o valor de tensão que nós obtemos vai ser, então, a tensão de resistência, né? Resistência ao escoamento. Então, esse sigma aqui vai ser o sigma E obtido pelo método do desvio. Por que isso? Porque eu não tenho como saber com certeza aonde termina o meu regime linear, né? Porque o gráfico, o comportamento do material é tal que não me permite definir com precisão aonde é exatamente o valor, né, o mais próximo da resistência ao escoamento. Fazendo dessa maneira, o erro introduzido, pessoal, ele é baixo, tá? Então, não vai introduzir grandes erros assim no valor da resistência ao escoamento. Bom, outra maneira da gente medir o quão dúctil, digamos assim, é um material é medindo, por exemplo, a deformação percentual do corpo de prova, tá? Então, a deformação percentual, ela vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial divididos pelo comprimento inicial. E aí, como é uma deformação percentual, a gente multiplica por 100. E a gente também pode medir a redução percentual da área, né? Quando a gente começa aqui o fenômeno da estrição. Certo? Então, isso aqui é antes da estrição, por exemplo, o escoamento ou encruamento também. Certo? Nesses dois regimes, onde a gente não tem a diminuição da área. Mas, quando a gente já tem a redução da área, a gente pode calcular a redução percentual da área como sendo área inicial menos a área reduzida, divididos pela área inicial. O copia e cola ali faltou mudar. E, de novo, como a gente quer uma redução percentual, a gente multiplica por 100. Tá? Bom, agora vamos ver um pouquinho materiais frágeis. Olha só. À esquerda, nós temos
o diagrama tensão-deformação de um material frágil, tá? O que a gente percebe? A gente percebe que a gente não tem aqueles regimes, né, de escoamento, encruamento, o próprio regime linear aqui, a gente até pode forçar a barra, dizer que tem um pouquinho do regime linear, mas não fica claro, né? O que a gente percebe aqui? A gente percebe que a deformação específica, ela vai aumentando à medida que a tensão aplicada vai aumentando. E percebam que a ruptura desse corpo de prova, ela acontece sem que o corpo de prova apresente uma mudança na sua estrutura, né? Ele simplesmente se rompe. Então aqui eu não tenho nenhum fenômeno de estrição, de escoamento, né? E quando eu vejo, aconteceu a ruptura. Eles se deformam muito menos do que um material dúctil. Então, antes do rompimento, né, se a gente colocasse valores aqui no nosso gráfico, essa deformação aqui, onde acontece a ruptura, ela vai ser muito menor do que a deformação que acontece, a ruptura aqui do aço carbono. Tá? Então, se a deformação específica é de 0,25, aqui seria bem menor. Não vou dizer nenhum valor porque eu não sei, mas seria bem menor do que 0,25. Tá? Eles se deformam bem menos antes da ruptura. E a gente não consegue definir uma diferença entre o limite de resistência, que a gente chamou de sigma L, se eu não me engano, exatamente. Então, eu não consigo definir um sigma L, né? Não existe diferença entre o sigma L e o sigma de ruptura. E percebam que a ruptura ela acontece num plano perpendicular ao eixo normal, né? Indicando que, nesse caso aqui, são as tensões normais que são as responsáveis pela ruptura de um material frágil. Bom, o que será que aconteceria se ao invés de nós tensionarmos o nosso corpo de prova, nós fizéssemos um ensaio de compressão? Será que muda os diagramas? Será que muda o comportamento dos materiais? E a resposta é siperonomútil. Né? Então, se a gente fizer um ensaio de compressão para um corpo de prova que é feito de um material dúctil, os diagramas eles são similares naquele regime inicial, né? Que é o regime aonde eu tenho a tensão proporcional à deformação específica, aquele regime de escoamento e ao regime de encruamento. Tá? Então, a gente teria uma forma similar nos diagramas. Para os materiais frágeis, isso não é tão verdade. Tá? Muda um pouco a cara do gráfico. Na verdade, não é que mude a cara do gráfico, mas a gente tem valores diferentes para as tensões e deformações que ocorrem. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem um diagrama de tensão-deformação para o concreto, aonde valores positivos de tensão nós temos uma força têncil, e para valores negativos de tensão nós temos compressão. Então, em cima, né, o quadrante superior nos fornece o comportamento de um corpo de prova tensionado e o quadrante inferior nos fornece o comportamento de um corpo de prova comprimido.
E o que que a gente observa? Ó? A gente observa que existe uma região que a gente está chamando aqui de elástico linear, que na compressão ela é maior do que na tensão, certo? Além disso, o que que a gente percebe, ó? Analisando aqui a distância da origem à deformação de ruptura. A gente percebe aqui, ó, que a gente consegue comprimir, né? A gente deforma muito mais antes do rompimento por compressão do que por tensão. Então, a deformação específica para compressão é maior que a deformação específica para tensão. Além disso, olha só, o que que a gente percebe aqui, ó? Esse valor aqui vai ser a tensão máxima de compressão. Enquanto que esse valor aqui, ó, é o valor máximo de tração. Aqui a prof escreveu tensão, mas é tração que a gente fala. Tração. Tensão é o ato de aplicar a força, né, nas extremidades. Então percebam uma coisa, ó, quando a gente está tracionando o nosso corpo de prova, a ruptura acontece no valor máximo de tensão. Enquanto se eu estou comprimindo o meu corpo de prova, a ruptura ela não vai acontecer no valor máximo de compressão. Porque depois aqui, ó, a tensão diminui. Percebam que eu preciso de uma tensão menor para romper o meu material, né, que está sob compressão. Então, uma das explicações do porquê que isso acontece é porque existem falhas na nossa estrutura, né? Por exemplo, se a gente, isso aqui é para o concreto, né? Então, se a gente pensar que o concreto ele pode ter bolhas de ar e pode ter outras falhas, né? Que acontece que dentro da sua estrutura a gente consegue entender que ele é mais frágil à tração do que à compressão. Tá? Então, dependendo do que a gente quer, né? Se a gente quer para tracionar ou para comprimir, a gente precisa fazer diferentes ensaios e analisar o comportamento do material frente às diferentes cargas. Bom, esse comportamento inicial, né, dos materiais dúcteis, principalmente, que é aquela região linear do gráfico que é bem definida, a gente chama aquela região ali de região elástica, tá? Essa região elástica, que é a região linear do gráfico, a gente tem que a tensão aplicada é diretamente proporcional à deformação específica sofrida pelo corpo, né? A constante de proporcionalidade entre essas duas grandezas é o que a gente chama de módulo de elasticidade. Ou então é módulo de Young também. Esse módulo de Young é uma característica do material. Percebam que, como a deformação específica ela é adimensional, a unidade do módulo de Young, ou do módulo de elasticidade, é a mesma unidade de tensão. Então, a unidade disso aqui vai ser Pascal. Além disso, se nós olharmos aqui, ó, para esse gráfico à esquerda,
nós temos diferentes comportamentos para um mesmo material, só que a gente dopou esse material, né? Então aqui, ó, aqui a gente tem liga de aço temperada, liga de aço com alta resistência, aço carbono e ferro puro. E o que a gente percebe? Que todos esses materiais aqui, eles têm o mesmo módulo de Young. Então, o que a gente muda aqui é quanta tensão eu preciso aplicar para iniciar o regime de escoamento. Então, na verdade, eu estou mudando a resistência do material ao escoamento. À medida que eu coloco... A gente chama isso de dopagem, né? Quando a gente coloca outros materiais juntos para modificar a estrutura interna da substância. Bom, por que a gente chama de lei de Hooke, né? Porque se vocês se lembrarem lá da física B, a lei de Hooke é aquela lei que nos diz que quando eu tenho molas, a deformação da mola... Meu santo Cristo. Pronto. A deformação da mola é proporcional... A força que eu preciso aplicar para deformar uma mola é proporcional à sua própria deformação. Vocês devem se lembrar isso lá de física B. Física A também, quando a gente fazia força elástica, né? Então, a gente, como aqui tem também uma força aplicada para uma dada deformação, a gente chama essa relação de lei de Hooke. E a constante de proporcionalidade, então, vai ser o módulo de Young ou o módulo de elasticidade do material. Bom, existe um intervalo de validade para a lei de Hooke, que é o regime linear do gráfico. Tá? Eu só posso dizer que essa relação é válida nessa região linear do gráfico. Além disso, essa relação não vai ser válida e então a gente fala que o valor de sigma máximo, né, onde eu posso aplicar, posso considerar válida a lei de Hooke, é então o meu limite de proporcionalidade. E ele mais ou menos então coincide com aquele valor de tensão onde eu começo o escoamento, tá? Materiais frágeis, a gente viu, né, que o gráfico não nos fornece esse valor assim de maneira tão evidente. Então, sempre vai ter um erro associado, né, à definição aqui do valor exato aonde o meu limite de proporcionalidade é válido. Então, obviamente, a gente tem que tentar definir esse limite de proporcionalidade o mais preciso possível, de maneira que essa definição não introduza grandes erros. Se nós definirmos, por exemplo, aqui próximo do ponto de ruptura, está muito errado, né? Porque a gente sabe que ali já não tenho mais esse regime linear, mas olhando o gráfico com atenção e fazendo, então, a gente pode fazer uma regressão linear no gráfico, a gente consegue definir mais ou menos ali a região em que a lei de Hooke é válida, tá? Bom, percebam, pessoal, que até o momento, né, a gente falou sobre tensão, deformação,
E a gente não definiu, claro que a gente estava aplicando sempre ao longo do eixo, né, do nosso corpo de prova. Mas a gente não definiu assim que o corpo de prova ele tinha que ter uma preparação especial e eu só poderia aplicar uma força ao longo de uma determinada direção, né? A gente não falou sobre isso até o momento. Por quê? Porque a gente está considerando que os materiais que a gente está trabalhando são materiais isotrópicos, que são aqueles materiais em que as propriedades desse material são as mesmas em todas as direções. Então, quando a gente prepara um corpo de prova, não faz diferença na hora da preparação eu definir, né, a direção da carga aplicada tem que ser essa. Claro que quem vai dizer qual é a direção na qual eu vou aplicar a tensão vai ser o formato do corpo de prova, mas na hora que a gente está preparando o nosso corpo de prova, não existe uma preparação especial especificando em qual direção eu tenho que aplicar a tensão. Porque sempre que a gente tem o material isotrópico, ele vai apresentar as mesmas propriedades independente da direção que eu aplicar a tensão. Existe um outro grupo de materiais que são os anisotrópicos, que são materiais que eu coloco, por exemplo, fibra, para que numa determinada direção eu tenha um comportamento diferente. Então, dependendo da direção na qual eu aplico a tensão, eu vou ter um comportamento diferente em relação a outra direção. Por exemplo, aqui, ó, vamos pensar nessa chapa de um material que poderia ser muito bem concreto, e eu aplico fibras, né? Por exemplo, pode ser fibra de carbono, nessa direção aqui, ó. Que aqui pelo desenho a gente identifica como sendo a direção X. Então, claramente, a gente percebe que esse material ele vai se comportar de maneira diferente se eu aplicar uma tensão ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y ou ao longo do eixo Z. Né? Então, cada uma dessas direções aqui vai ter o seu próprio módulo de elasticidade, ou módulo de Young. Certo? Porque a deformação sofrida por uma mesma tensão vai ser diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu aplicar uma tensão ao longo do eixo X, eu vou ter EX vezes a deformação que acontece no eixo X. Se eu aplicar a mesma tensão ao longo do eixo Y, eu vou ter uma deformação diferente. Logo, eu vou ter um módulo de Young diferente, e o mesmo acontece aqui se eu aplico a mesma tensão ao longo do eixo Z. Então, como a deformação específica ao longo do eixo Z vai ser diferente, teremos um outro módulo de Young aí. Então, sempre ao longo da direção no qual a gente aplica as fibras, eu vou ter uma maior resistência à deformação. Então, aqui nesse caso, EX é maior do que... Gente do céu, ainda estou perdida no aplicativo aqui. EX é maior do que EY e EZ. Então, a introdução de fibras torna o material mais duro na direção ao longo do qual as fibras estão
distribuídas. Então, a gente tem uma dureza maior ao longo da direção X. Vamos falar um pouquinho agora sobre deformação de elementos sob carregamento axial. Vamos analisar, então, o caso específico onde a gente tem, né, uma barra que está sob carregamento axial, e a gente vai analisar especificamente o regime aonde a lei de Hooke é válida, tá? Então aqui a gente vai aplicar tensões abaixo da tensão limite, que é onde a gente começa o nosso escoamento. Então, nesse regime, a gente tem que sigma é igual a módulo de Young vezes a deformação específica. Então, partindo, né? Vamos de novo lá voltar para a nossa barra homogênea, de seção transversal uniforme, de área A. Ela tem comprimento L, e aí eu aplico aqui uma carga axial P. E ela vai sofrer uma deformação delta, tá? Então, a gente pode escrever essa relação, que é a lei de Hooke, mas eu também posso escrever a lei de Hooke em termos das dimensões da nossa estrutura, né? Então, o que é o sigma? Sigma é força, sigma é a tensão, né? Então, sigma é igual a força divididos pela área da seção transversal. E é igual ao módulo de Young vezes a deformação específica. O que é a deformação específica? É a deformação sofrida pelo corpo dividido pelo seu comprimento. E aí eu quero escrever a deformação sofrida pelo corpo em termos da força aplicada e as dimensões do corpo. Então, isso aqui vai ser comprimento vezes o módulo da força aplicado, divididos pela área da seção transversal vezes o módulo de Young. Tá? E aí agora com essa expressão a gente consegue calcular a deformação que barras sofrem quando sujeitas a forças axiais. Então, só para reforçar, né? A gente tem aqui uma barra homogênea, área da seção. Então, área da seção transversal uniforme. E força axial. Força axial nas extremidades. Que é o que temos aqui, ó. Bom, quando nós tivermos outros carregamentos, né? Então, vamos, por exemplo, fazer aqui, ó. Vamos supor que a gente tem aqui uma barra homogênea e com área da seção transversal uniforme, mas eu tenho mais carregamentos, ó. Então, aqui eu tenho uma força F2 que está sendo aplicada. Aqui eu tenho o carregamento P'. Então, quando isso aqui acontece, a gente ainda pode usar essa equação, mas a gente vai ter que dividir essa barra e fazer uma somatória de deformações, tá? Então, quando a gente tem uma barra homogênea, área da seção transversal, uniforme e força aplicada ao longo do eixo nas extremidades, a gente usa direto isso aqui. Mas se eu tenho uma combinação de comportamentos,
eu tenho que somar as deformações individuais de cada pedaço dessa minha barra. Ok? Bom, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem como aplicar essa segunda equação. A primeira equação é tranquila, né? Eu vou ter duas forças aplicadas nas extremidades, né? Então, a intensidade da força é a intensidade de uma das cargas, comprimento, área da seção transversal. Essa segunda equação aqui, quando a gente tem que, então, separar a nossa barra em várias estruturas, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos essa barra aqui de cima, que é a figura A, que é uma barra que está presa a esse suporte, e eu tenho aqui uma força de 150 newtons aplicada na extremidade da direita. Eu tenho uma força aplicada no ponto C, e eu tenho uma força aplicada no ponto B. Tá? Ou seja, a nossa barra, ela não está sujeita somente a cargas axiais nas suas extremidades. Então, se eu quiser calcular a deformação que essa barra sofre, eu vou ter que usar a soma das deformações, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular as forças internas em cada pedaço. Então, nessa barrinha aqui, ó, a barra de 400 milímetros. Eu vou destacar aqui, ó, essa barra. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ela ao meio, que é esse pedacinho aqui de baixo. Aqui está a nossa carga de 150 quilonewtons. E aqui eu tenho uma força interna P3. E aí, eu faço o somatório das forças, tá? Soma das forças em X igual. Isso aqui para a barra 3, pessoal. 150 menos P3 igual a 0. Daqui sai que P3 é igual a 150 kilonewtons. Essa força interna aqui é que vai ser a responsável pela deformação, digamos assim. É como se fosse uma força efetiva no nosso elemento, tá? Agora, olha só, eu tenho aqui o ponto C, né? Que também tem uma carga aplicada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir aquele elemento ó, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter a carga de 150, eu vou ter a carga aplicada de 200 e eu vou ter aqui uma força interna que eu estou chamando de P2, que é como se fosse uma força efetiva que vai ser a responsável pela deformação daquele pedaço, tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho soma das forças em X igual a 150 menos 200 menos P2 igual a 0. Daqui sai que P2 é igual a menos 50 quilonewtons. E por fim, eu quero descobrir a força interna na estrutura aqui que engloba, no pedaço que engloba quase toda a estrutura, né? Porque aqui agora, ó, eu tenho um carregamento em B. Então, aqui dentro, eu preciso descobrir quanto é a força interna. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esse pedaço, vou cortar ele ao meio e vou juntar com todo o resto da minha estrutura.
Então, aparece a carga de 150, a carga de 200, a carga de 300 e a força P1. Então, nessa terceira estrutura, nós temos que soma das forças em X igual a 150 menos 200 mais 350 menos P1 igual a zero. Daqui sai que P1 é igual a 300 kN. Então, como eu disse para vocês, são essas as cargas que a gente vai considerar na hora de calcular as deformações. É como se elas fossem a carga efetiva a qual aquele pedaço de estrutura está sujeito, tá? Então, o que vai ser? A deformação vai ser a soma de P1L1 A1 divididos pelo módulo de Young mais P2L2 A2 vezes E mais P3L3 A2 vezes E. Então, aqui, ó, o que eu chamei de P3, tá? P3 é esse pedaço aqui, né? Então, aqui a prof escreveu o índice errado, peraí. Aqui é o 1. Que eu fiz do 3 para o 1. Aqui. Então, o comprimento da barra 3 é 400 milímetros. E a área da seção transversal é 200 milímetros quadrados. Ah, percebam uma coisa, ó, o módulo de Young é o mesmo para todo mundo, porque a minha barra é feita do mesmo material. A única coisa que muda são as áreas e os comprimentos, tá? Então, eu vou colocar esse 1 sobre E em evidência. Então, o E vale 200 gigapascal. Então, é 1 divididos por 200, 10 na 9. Então, multiplica. Quem é... Bom, vamos começar do P1, né? Então, quem é o meu P1? P1 é 300 kilonewtons. 300 vezes 10 na 3, vezes o comprimento L1. Quem é o comprimento L1? Comprimento L1 é este comprimento aqui, ó, de A até B, que é 300 milímetros. Então, vezes 300 milímetros. Divididos pela área. A área são 580 metros, desculpem, milímetros quadrados. Então, isso aqui é 580 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Mais P2. Quem é P2? P2 é menos 50 kilonewtons. Vezes o comprimento é os mesmos 300. E a área também é a mesma, né? Ó, porque a gente tá no tubo mais gordinho ali. Então, aqui é 580 vezes 10 na menos 6. E mais P3. P3 é 150, que é essa área mais pequenininha aqui. Então, o comprimento é 400 milímetros e a área é 200 milímetros quadrados. Então, é 150 kilonewtons que multiplica 400 milímetros divididos por 200, né? Isso, 200 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Então, multiplica, soma, divide. O que nós temos é que a deformação é igual a 2,14 vezes 10 na menos 3 metros, que é igual, então, a 2,14 milímetros. Essa vai ser a deformação total que nós temos na nossa barra.
Então, continuando. Ó, esse exemplo que a gente fez, nós tínhamos as duas barras... desculpem. Nós tínhamos a barra com uma das extremidades presa e a outra livre, né? Então, é normal a gente pensar, é trivial a gente pensar que quem vai se mover é o ponto D em relação ao ponto A, é a extremidade livre. Se nós tivermos duas extremidades soltas, o que que a gente faz, pessoal? Então, aqui, ó, o que que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem o ponto A, o ponto B, eles fazem parte dessa barra AB, e percebam que os dois pontos têm liberdade de movimento. Então, se eu aplicar uma carga em B, eu vou ter aqui, ó, uma deformação ΔA e eu vou ter uma deformação ΔB. O que que vai ser a deformação total, digamos assim, né? Então, a deformação total vai ser a deformação B menos a deformação A, que vai ser simplesmente igual a PL divididos pela área e o módulo de Young. Tá? Então, a gente está medindo a deformação uma em relação à outra. Por isso que a gente faz desse jeito. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, ó, para calcular para fixar esses conceitos. Então, aqui, ó, temos uma barra de controle feita em alumínio que deve alongar-se 2 milímetros quando submetida a uma carga tensora de 2 kN. Sabendo que o sigma do alumínio é 154 megapascal e o módulo de Young é 70 gigapascal, determine o menor diâmetro e o menor comprimento que a barra deve ter. Então, o que que temos aqui, ó? O que que vai ser a carga aplicada? Vai ser uma carga de 2.000 newtons. Esse sigma do alumínio é a tensão máxima que o alumínio suporta antes de começar o escoamento. Então, eu só posso aplicar a lei de Hooke para valores de tensão abaixo de 154 megapascal. E essa elongação que a barra precisa ter é a nossa deformação. Ele precisa se deformar 2 milímetros. Certo? Bom, então a tensão aplicada, que é igual à força aplicada dividido pela área, tem que ser menor ou igual que o sigma do alumínio. Ou então, a área da seção transversal dessa barra tem que ser maior ou igual do que a força aplicada divididos pelo sigma do alumínio. Isso aqui é igual, pessoal, a 2.000 divididos por 154 vezes 10 na 6, que é igual, então, a 1,20. Vou botar embaixo porque não vai dar espaço. Espera aí. Aqui. A área tem que ser maior ou igual, então, a 1,2987 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Mas não é a área que eu quero calcular, eu quero saber qual é o menor diâmetro que a minha barra precisa ter. Então, o que que vai ser a área de uma seção circular? Π, diâmetro
divididos por 2 ao quadrado tem que ser maior ou igual do que 1,2987 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Então, resolvendo isso para D, a gente acha que o diâmetro mínimo é igual a 4,07 milímetros. Então, esse é o mínimo diâmetro que a minha barra precisa ter para suportar a tensão, né? Para que a tensão fique abaixo da tensão limite do alumínio, que é de 154 megapascal. E o menor comprimento, pessoal? O menor comprimento a gente tira da relação entre tensão-deformação, né? Então, a gente tem que a tensão é igual a módulo de Young vezes a deformação específica, ou, né, é igual a módulo de Young vezes a deformação dividido pelo comprimento da barra. Então, a tensão tem que ser menor ou igual que a tensão do alumínio. Então, módulo de Young vezes a deformação dividido pelo comprimento tem que ser menor ou igual do que os 154 megapascal. Logo, o comprimento mínimo, né? Não vamos pular tantos passos, para aí. O comprimento, ele tem que ser maior ou igual do que E vezes delta divididos por 154 vezes 10 na 6, que é igual, então, a 70 vezes 10 na 9 vezes 2 vezes 10 na menos 3, divididos por 154 vezes 10 na 6. Ops, esse 6 aqui ficou esquisito. 10 na 6. Então, o comprimento mínimo, aqui vocês acham que o comprimento tem que ser maior ou igual do que 0,91 metros. Então, o comprimento mínimo é 0,91 metros. Então, esse é o mínimo comprimento da barra para que a tensão, né, de funcionamento seja menor do que a tensão de escoamento do alumínio. Próximo exemplo. O cabo BC de 4 milímetros de diâmetro é feito de um aço com um módulo de Young 200 gigapascal. Sabendo que a máxima tensão no cabo não pode exceder 190 megapascal e que a deformação do cabo não pode exceder 6 milímetros, determine a máxima força P que pode ser aplicada conforme ilustrado na figura. Então, o que queremos calcular é quanto vale a força P, de maneira que a tensão no cabo não exceda 190 megapascal e a sua deformação seja menor do que 6 milímetros. Então, a gente tem duas condições aí para satisfazer. Começamos o problema calculando o comprimento do cabo BC. Percebam que aqui a gente tem um triângulo, retângulo, né, de lado 4 e 6. Então, o comprimento do cabo vai ser raiz de 4 quadrado mais 6 quadrado, que é igual a 7,21 metros. Depois, pessoal, a gente começa, né, o segundo passo é nós fazermos o diagrama de corpo livre para a barra, para escrever a força P em termos da tensão no cabo, tá? Então, o que a gente vai ter? Ó? Aqui vai ser o nosso
nossa estrutura. Aqui a gente tem o ponto A, o ponto B. Aqui vai estar aplicada a nossa carga P. Temos aqui, ó, a força, que eu vou chamar de FBC. E aqui em A nós temos as reações, né? AY, AX. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a soma dos momentos em relação ao ponto A e igualar a zero, porque daí eu não preciso me preocupar com essas reações desconhecidas, né? Como eu disse para vocês, a gente quer calcular a carga P em termos da tensão no cabo, tá? Bom, então o que temos aqui, ó? Se a gente olhar para essa figura que está no problema, né? Vou escrever aqui embaixo, ó. A força P, ela tem um momento em relação ao ponto A que é positivo, né? E a distância perpendicular ao ponto A é 3,5 metros. Então, a soma dos momentos em relação a A, que são todos na direção Z, vai ser 3,5 metros vezes o módulo da força P. A tensão, né, a força FBC, percebam que só a componente X dessa força tem momento diferente de zero em relação ao ponto A, porque a FBCY, a linha de ação dessa força passa pelo ponto, então o momento dessa componente é zero. E o momento dessa força é negativo. Então, vou ter menos FBC x vezes a distância perpendicular, que são os 6 metros. E isso aqui é igual a zero. Bom, quem é o nosso FBCX? A gente tem o nosso triângulo, né? Então, o FBCX, se eu defino esse ângulo θ aqui, o FBCX é seno de θ. E o seno de θ é cateto oposto divididos pela hipotenusa. Então, FBCX vai ser cateto oposto divididos pela hipotenusa, 7,21. Vezes 6. E aqui temos o menos 3,5 P igual a zero. Então, resolvendo para P, a gente acha que P é igual a 0,9509 vezes a força FBC. Essa informação a gente vai usar daqui um pouquinho para decidir, então, quanto tem que valer a carga. Bom, agora, olha só, como eu disse para vocês, a gente tem duas condições para satisfazer, pessoal. A gente tem que satisfazer que a tensão no cabo não pode exceder 190 megapascal e a gente tem que satisfazer que a deformação não pode ser maior do que 6 milímetros. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou considerar a tensão. Então, a tensão no cabo vale me perdi aqui, 190 vezes 10 na 6 pascal. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que tensão é igual a força aplicada divididos pela área. Ele nos dá aqui o diâmetro do cabo, ó. 4 milímetros de diâmetro, tá? Com esses 4 milímetros eu calculo a área da seção transversal. Então, isso aqui é igual, ó, a FBC igual a sigma, que é o 190 vezes 10 na 6 pascal, vezes a área da seção transversal, que é π, vezes o diâmetro, dividido por 2 ao quadrado. Então, aqui a gente acha que a força FBC é igual a 2,5
388 vezes 10 na 3 newtons. Essa é a força no cabo quando eu estou na tensão máxima. Só que lembrem, a gente também tem que satisfazer que a deformação máxima é de 6 milímetros. Então, agora eu vou calcular quanto é o módulo da força quando eu estou na deformação máxima. Então, deformação, usando ali a lei de Hooke, né? A deformação ela pode ser escrita como força aplicada vezes o comprimento do cabo dividido pela área da seção transversal vezes o módulo de Young. E aqui, como eu disse para vocês, então a gente quer resolver para FBC. Então, FBC vai ser delta AE divididos pelo comprimento LBC. Então, isso é igual a 6 milímetros vezes Peraí que faltou um dado aqui no meu problema. Vezes área. Eu esqueci de multiplicar pelo módulo de Young, tá? Quanto vale o módulo de Young? 200 gigapascal. Peraí, deixa só a prof arrumar isso aqui, gente, que senão não vai dar espaço. Nem sei se eu deixei mais espaço lá. Não, não é isso que eu quero. Tá, vamos fazer na próxima página, então, para ficar organizado, tá? Eu vou fazer isso lá na próxima página. Então, o que é o FBC? É delta vezes a área vezes o módulo de Young divididos pelo comprimento do cabo. Então, isso aqui é 6 vezes 10 na menos 3 vezes a área, que é π, vezes o diâmetro divididos por 2 ao quadrado, vezes o módulo de Young, que é de 200 gigapascal, divididos pelo comprimento, que é o 7,21 metros. Então, aqui a gente acha que a força no cabo é 2,091 vezes 10 na 3 newtons. Então, isso aqui é deformação máxima. E quando a gente faz para tensão máxima, a gente acha que a FBC é 2,388 vezes 10 na 3 newtons. Qual deles que eu escolho? Bom, se eu escolher a tensão máxima, eu vou ter uma deformação maior do que os 6 milímetros. Enquanto que se eu escolher a deformação máxima, a tensão ela vai ficar abaixo do valor máximo. Então, o valor de F que a gente tem que escolher é esse valor menor aqui. Para não, né, para poder satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, que a deformação fique abaixo de 6 milímetros e a tensão não exceda a tensão de escoamento do alumínio. Então, nesse caso, agora eu volto lá na equação para a carga P, que era 0,9509 vezes a força BC, que é 2,091 vezes 10 na 3 newtons. E isso nos dá uma carga de 1,988 kN. Para finalizar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre problemas estaticamente indeterminados, como resolver essa indeterminação estática. Se vocês se lembram, quando a gente estava estudando equilíbrio de corpos rígidos, a gente já tinha visto um pouquinho sobre
problemas que eram estaticamente indeterminados, né? E uma das conclusões que a gente tinha chegado na época é que quando uma estrutura ela tinha mais suportes que o necessário para manter a sua estabilidade, a gente não tinha como definir todas as forças internas, porque a gente teria mais reações do que equações para definir todas as reações aos apoios. Então, que nem aqui nesse caso, ó, por exemplo, a gente tem essa barra que está presa em A e B e temos uma carga em C. A gente tem então todas as forças na mesma direção. Eu não tenho como definir unicamente quanto vale o RA e o RB. Então aqui a gente tem um problema estaticamente indeterminado. Tem uma maneira de resolver isso, que é através do método da sobreposição. E esse método da sobreposição, ele leva em conta as deformações produzidas por uma determinada carga, tá? Então, o que a gente faz? A gente retira um dos apoios, que vai ser considerado redundante, resolve o problema sem aquele apoio, então a gente considera as deformações devido às outras forças, né, que são aplicadas na estrutura, e depois a gente resolve de novo o problema considerando o apoio que a gente tinha retirado. E aí considera a deformação que seria causada por esse apoio e sobrepomos os dois resultados. Tá? Quando a gente sobrepõe os dois resultados, o que a gente faz é impor que a soma das deformações tem que ser igual a zero. E aí, então, com isso a gente consegue determinar dos apoios, das reações, né? E aí, com isso, determina o outro. Então, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem o que é esse método da sobreposição que a gente vai usar mais para frente, tá? Em outros problemas. Então, por exemplo, aqui, ó. Determine as reações em A e B para a barra de aço mostrada na figura, considerando que ela está presa em ambas as extremidades por apoios fixos submetidos ao carregamento indicado. Então, aqui o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter que o caso A, né, que é o caso real, ele vai ser a soma de uma estrutura sem o apoio, que sofre aqui, ó, uma deformação devido à carga que é aplicada, certo? Mais uma deformação negativa que leva de volta esse corpo para o lugar, que seria então a deformação causada pelo apoio em B que a gente retirou. Então a gente vai sobrepor esses dois resultados. Primeiro a gente calcula a deformação causada pela carga, como se ela tivesse liberdade de movimento na extremidade em B, e depois então a gente soma com a deformação negativa que essa força de reação em B causaria na estrutura, tá? Então, vamos lá. O que temos aqui, ó? Vou começar resolvendo aqui. Vou fazer os meus desenhos super bonitos. O que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou usar esse desenho aqui, letra C, para ser o meu diagrama de corpo livre, digamos assim, tá? Então, aqui temos o ponto D. Aqui temos o ponto K. E no ponto D e no ponto K a gente tem aquelas cargas sendo aplicadas. Tá? Então, eu vou separar essa estrutura em 4 pedaços. Ó. Esse pedaço aqui.
este pedaço aqui. Aqui pelo desenho tá um pouquinho fora, mas eles são para ser metade, tá, pessoal? Azul e vermelho tem que ter o mesmo tamanho. Eu vou tentar desenhar para que eles tenham o mesmo tamanho. Porque a gente está supondo que a carga tá bem no meio, né? De fato, o desenho, na verdade, peraí. O desenho, na verdade, ó, ele tá feito de maneira que o ponto K tá bem no meio da área dessa superfície maior, né? E o ponto D, mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, vamos ver se a gente consegue. A gente, diga se eu, né? Ó, então aqui seria uma dos elementos, né, dessa minha estrutura que eu tô cortando em 4 pedaços. Aqui seria o outro elemento. Aí ali em cima também vamos cortar em 2, tá? Eu vou cortar nesse pedaço aqui verde e vou cortar no pedaço azul de volta aqui. Tá? E o ponto D também tem que estar na interface dessas duas superfícies aí, né? Desses duas estruturas, tá? Então eu vou nomear da seguinte maneira, ó. 1, 2, 3 e 4. E vou começar analisando a estrutura número 1. Então, o que que a gente vai analisar na estrutura número 1? A estrutura número 1, a gente quer descobrir, ó, ela é uma estrutura de comprimento 150 milímetros, tá? Aqui no desenho ela tem a carga RB ali, mas a gente está supondo que ela tá com aquela extremidade livre. Então não tem força nenhuma agindo ali. Então se eu fosse calcular a força interna P1 que age nesse pedacinho, aqui eu vejo que P1 tem que ser igual a zero, porque eu não tenho nenhuma carga externa sendo aplicada, tá? Bom, a nossa estrutura 2, o que que nós temos ali na estrutura 2? Nós temos isso aqui, ó. Eu tenho a estrutura azul e eu tenho aqui a metade da minha estrutura vermelha e eu quero saber aqui quanto vale P2, que vai ser a força aplicada, né, no centro daquela área ali, P2, né? Lembrando que aqui eu tenho 150 milímetros e aqui eu tenho 75. Eu estou analisando a força interna no meio da estrutura. Bom, a gente sabe que nessa interface aqui, ó, tem uma carga de 600 kN sendo aplicada. Eu vou só desenhar o P2 de outra maneira, porque o P2 vai estar para cima aqui, só para a gente não incomodar com o sinal. Tá? Aqui eu tenho uma carga de 600 kN. Então, quando eu faço o somatório das forças em Y, eu tenho P2 menos 600 igual a zero. P2 é igual a 600 kN. Agora eu vou para a superfície 3, ou para a estrutura 3. O que que eu vou ter? Eu vou desenhar de lado aqui para caber, tá, pessoal? Ó. Aqui tem a minha estrutura 1 ali, a estrutura 2. Aqui nós temos uma força de 600 kN. E
eu tenho metade da minha estrutura 3, sendo que não tenho nenhuma força na interface entre 3 e 2, né? Então, se eu fosse calcular aqui quanto vale a força interna da superfície ali da minha estrutura 3, mesma coisa, né? O meu P3 vai ser igual a 600 kN. Né? Lembrando que ela é para cima, só que aqui eu desenhei de lado só para caber na folha, tá? E na estrutura número 4, a mesma coisa, eu vou desenhar de lado para caber, mas a gente tem isso aqui, ó. A gente tem metade da estrutura 4, eu tenho toda a estrutura 3, toda a estrutura 2 e toda a 1. E o que que temos? Ó, aqui eu tenho uma carga de 600 kN e aqui eu tenho uma carga de 300 kN. Então, se eu quero saber essa carga P1 aqui, opa, desculpa, P4. Se eu quero saber P4 fazendo a soma aqui, P4 é igual a 900 kN. Então, com essas forças, eu consigo calcular as deformações individuais, né? Porque daí a deformação, nesse caso aqui, ó, a deformação da figura B vai ser igual à soma das deformações individuais, que é o que a gente já está chamando de ΔL, tá? Que é a deformação devido à carga com apoio livre. ΔL vai ser igual à soma de igual a 1 até 4 de FI LI divididos pela área I vezes o módulo de Young, que é o mesmo para todo mundo, porque o material é o mesmo. Então, isso aqui vai ser 1 divididos pelo módulo de Young, P1 vale 0, mais P2, L2, vamos voltar ali no nosso desenho, ó. Todos os L's valem 150 milímetros, tá? E a área menor é 250 milímetros quadrados, a área maior 400 milímetros. Então, a gente vai ter aqui, ó. Eu vou botar o LI em evidência também, só para a gente não precisar ficar escrevendo em todos os termos, que é o mesmo para todos. Então, aqui eu vou ter 150 milímetros. Então, eu tenho 0 mais P2 é 600 divididos pela área, que é 400 vezes 10 na menos 6 metros quadrados, mais P3, que é 600 quilonewtons, divididos pela área, que é 250, 10 na menos 6 metros quadrados, mais P4, que é 900 quilonewtons, divididos também pela área de 250 metros, 10 na menos 6 metros quadrados. Então, somando, multiplicando, dividindo, a gente tem que a deformação causada, né, quando eu tiro ali o meu apoio em B, que a gente está chamando de ΔL, é 1,125 vezes 10 a 9 dividido pelo módulo de Young, que eu não conheço, mas que já já a gente vai conseguir simplificar. O segundo passo agora é nós calcularmos a deformação devido à força reativa, né, do apoio em B. Então, o segundo passo, calcular
deformação delta RB. Né? Porque o que temos? Ó? Temos aqui a nossa estrutura. E aqui eu tenho a força do apoio em B. Percebam que aqui a gente não vai mais levar em conta as cargas, né? Aquela de 300 e de 600 kN, porque a gente já calculou as deformações causadas por essas cargas, tá? Então, se a gente fosse chamar essa estrutura de 1 e essa estrutura de 2 e calcular, né, as forças P1 e P2, como a única força que está agindo nessa estrutura, agora, nessa análise, vai ser a força do apoio em B, ambas serão iguais a menos RB. Tá? Então, agora, essa carga aqui, ela é a responsável por gerar a deformação negativa, digamos assim, né? Que vai manter a deformação total igual a zero. Então, temos o seguinte, ó, que a deformação causada pelo apoio em B vai ser igual a P1L1 divididos pela área 1 vezes o módulo de Young, mais P2L2 divididos pela área 2 vezes o módulo de Young. Onde L1 vai ser 300 milímetros, L2 também 300 milímetros, e A1, 250, A2, 400 milímetros quadrados, tá? Então, isso aqui vai ser menos RB vezes 300 milímetros divididos pela área 1, que é 410 na menos 6 metros quadrados, vezes o módulo de Young, e menos RB vezes 300 milímetros divididos por 250 vezes o módulo de Young. Tá? Então, o delta RB, ele é igual a menos 1,95 vezes 10 na 3, que multiplica a reação em B divididos pelo módulo de Young. Agora, o que é o método da sobreposição? É dizer que a deformação causada quando uma das pontas está livre, mais a deformação causada pelo apoio em B, tem que ser igual a zero. Então, nós temos isso aqui, ó, 1,125 vezes 10 na 9 divididos pelo módulo de Young, menos 1,95 vezes 10 na 3 RB divididos pelo módulo de Young tem que ser igual a zero. E aí, quando a gente resolve para RB, a gente acha então a força do apoio B, que é igual a 577 kN. E aí, para calcular a força de reação em A gente faz um somatório de forças em Y, né? Y positivo para cima. Então, o que a gente tem aqui de forças na direção Y? Eu tenho menos 300, menos 600, mais RB. Então, eu tenho RA menos 300, menos 600, mais 577, igual a zero. Com isso, a força resultante em A é 323 kN. E eu supus que ela era para cima e realmente ela é uma força para cima. Tá? Então, problemas que são estaticamente indeterminados, a gente consegue, levando em conta as deformações causadas pelas cargas, né?
calcular as reações que a gente não consegue calcular só com as equações de equilíbrio, por exemplo. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje era isso. Próxima aula a gente vai seguir falando sobre esse assunto, vai analisar deformações que acontecem quando a gente tem dilatação térmica e vai ver alguns outros casos, tá bom? Então, um abraço, até quarta, se cuidem.